Aleluia. Amém? Quantos casais tem aqui? Levanta a mão. Nós vamos ter um jantar romântico. Eu já até ensaiei uma música para minha esposa. Os homens para cantar uma música. Eu já ensaiei uma música. Eu não sei o que falar. Palavras não tem para dizer. É assim? Como é grande o meu amor por você. Ihu! Vai ser benção, irmão, esse jantar. Pastor, mas eu não sou casado, eu moro junto. Pode vir também. Ok? Vem para você ser alimentado com a palavra. Porque logo eu quero fazer seu casamento. Ora, eu sou casamenteiro. Quem é solteiro aqui, levanta a mão. Quem é solteiro, levanta a mão. Você tem que falar mais com o pastor. Amém. Sério, por que eu gosto de casamento? Quem criou o casamento? Não foi o diabo, fala, não foi o diabo não. Quem? Quando eu era mais jovem, ia casar, os meninos falavam assim, você vai enforcar. Já ouviu falar isso? Não, mentira, tudo é mentira do diabo. Casamento é de Deus, é ou não é, irmãos? Sua esposa está perto de você? É de Deus. Se ela está perto de você e fala, nossa, eu sou tão feliz com você, meu amor. Fala para ela aí. Não, pastor, eu briguei com ela hoje, não consigo falar não. Vai ter que falar. Resolve isso aí. Estou me lembrando aqui, para começar aqui a palavra, você tem que crer na graça. Pastor, fala para o seu filho, pastor não é anjo não, é gente. Não fala para ele, pastor não é anjo, é gente também. Não aconteceu comigo não isso que eu vou te contar, mas aconteceu com um amigo meu. Ele brigou com a esposa antes do culto, e ele ia pregar. Você nunca briga com a sua esposa, não? Alguém que já brigou com a sua esposa? Quem já brigou, diga amém. E ele ficou então acusado. Ligou para o pastor titular e falou, pastor, não consigo pregar. E o pastor, por que você não consegue pregar? Briguei com a minha mulher, foi feio demais lá em casa, não dá para pregar. E o pastor falou, hoje vai ser o melhor culto, eu vou estar lá na frente para te ouvir. Ele foi e teve que pregar, mesmo ter problema com a esposa. Resolve depois, mas não pode ficar sem resolver. Porém, você tem que crer no quê? Na graça de... Se você for fazer a obra de Deus só quando você faz tudo certo, que dia que você vai fazer? Entendeu? A gente falha. Quantos líderes de célula tem aqui? Então, a sua célula é quarta-feira, então você errou, você falhou durante a semana, chega no dia da célula, vem na sua cabeça o diabo falando, você vai fazer célula, seu pecador. Não é assim que vem na nossa mente? Você lembra o que você fez? O que você responde quando você escuta essa voz? Liga para o discipulador. Você poderia fazer a célula hoje? Ou senão você liga para os irmãos. Gente, essa semana não tem célula. Não faça isso. Fala para o seu líder que está aí perto de você. Não faça isso, irmão. Porque o diabo ganhou. Então o que eu tenho que fazer, pastor? A voz veio na sua mente. Realmente você falhou. Porém, todavia, você está coberto com o elemento mais poderoso do universo, que é o sangue de Jesus. Quantas irmãs que tem aqui que lava a roupa? Você conhece aquele produto Vanish? A minha esposa mandou comprar, amor, traz Vanish. Eu falei, para que serve Vanish? Para tirar a mancha das roupas encardidas. Fala para o seu vizinho, o sangue de Jesus é mais poderoso do que Vanish. Tira toda a mancha. Mas você não acredita. Você fica acusado. Não, você fica tanto acusado. Tem algumas pessoas que param de liderar, param de envolver. O diabo te venceu.
Ele se tornou mais forte na sua vida do que a palavra, do que o sangue de Jesus. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, e não há mais pecado, não há mais condenação, tudo foi apagado. Você tem que acreditar. É isso que eu vou falar hoje, está no seu boletim. Você ter fé em Deus e na sua palavra. Nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor, na sua obra consumada, na sua palavra que é viva, é poderosa, não muda, não falha, é a mesma eternamente. A gente falha, mas Deus não falha. Amém? Quantos creem nisso? Então, por favor, não deixe de fazer a obra de Deus. Não deixe de orar, de buscar a Deus. Quantas vezes o inimigo já falou na minha cabeça que eu não merecia Deus, que eu não mereço as bênçãos de Deus. E eu acreditei muitas vezes nele e ficava com vergonha de Deus, não ia na igreja, ficava enclausulado em casa. E na minha época era pior, porque eu ouvia muito falar sobre arrebatamento. Na minha igreja ensinava, quando a gente estava em pecado, no dia do arrebatamento, a gente fica. Eu falava para Jesus, não volta não, essa semana. Deixa eu resolver minha vida. Era um inferno. Mas a coisa mais maravilhosa é conhecer a graça. Por quê? Porque na graça você é livre de toda condenação. Pastor, você está querendo ensinar para a gente ter uma vida de pecado? Não, não é isso. Uma vez que você conhece a graça, você é constrangido pelo amor de Deus. Você não quer pecar, você não quer desagradar a Deus. É assim que funciona, é ou não é? Eu não quero. Quantos querem desagradar a Deus aqui? Quantos querem agradar a Deus? Não, poucos ainda. Quantos querem agradar a Deus? Levanta a mão direita. Hoje eu vou te ensinar a agradar a Deus. Aleluia. Pegue o seu boletim. Fé em Deus e na sua palavra. Hoje é dia das mães, né? Quantas mães estão aqui? Eu tenho está pronto lá o negócio? Para as mães? Tem um negocinho para você após o culto. Vai embora não. Fala para a mamãe que está perto. Vai embora não, senão você perde a bênção. Não vai não. Fica até o final. Quantos querem agradar a Deus? Então, olha, vamos ver o que agrada a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o quê? Galardoador dos que o buscam. Vou ler novamente. Vamos ler junto como igreja? 1, 2, 3. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o... Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós nos submetemos à Tua palavra que é viva, é a verdade absoluta. Abrimos o nosso coração para receber do Senhor o pão do céu através da sua palavra. Pai, nós rejeitamos agora toda dúvida, toda indiferença, toda falta de concentração. Sai agora da nossa vida em nome de Jesus. Nesse texto aqui, o autor aos Hebreus revela para mim e para você o que de fato agrada a Deus. O que agrada a Deus é então nós colocarmos a nossa fé, a nossa confiança nele. Quando nós exercitamos a fé em Deus, nós tomamos posse de todas as bênçãos que o Senhor deu para nós lá na cruz do Calvário. Acompanhe no seu boletim. É a nossa fé em Deus que nos faz justificados diante das acusações do diabo. Eu comecei já falando sobre isso. O diabo não para
A Bíblia fala que Ele é o nosso acusador, de dia e de noite. Não é que Ele acusa diante de Deus, é na sua mente mesmo, o tempo todo, falando as suas falhas, falando os seus erros, e muitas vezes é verdade. Você falha, você erra, mas tem uma verdade maior do que essa: você foi justificado pelo sangue de Jesus. Se você não tem essa fé e não exercita que Jesus se justificou na cruz, você continua então escravo do diabo. É através da fé que recebemos o perdão dos pecados. Isso aqui é importante. Não é a sua santidade que faz você ser aceito diante de Deus, através das suas obras. É eu acreditar que eu fui perdoado pelo sangue de Jesus. E nós temos ensinado isso aqui nesses dias. E é importante você acreditar e tomar posse disso. Você foi perdoado de todos os seus pecados, do passado, do presente e do futuro. Fala para o seu vizinho: você foi perdoado dos pecados passados, que você cometeu hoje, que vai cometer amanhã. Ah, não, pastor, então eu vou viver uma vida de pecado, uai. Não, você não quer. Por que você não quer? Porque você agora foi conquistado pelo amor de Deus e você ama o Senhor. É sério. Quando você ama alguém, você não quer contrariar ele, quer? Eu não quero contrariar minha esposa de jeito nenhum. De duas maneiras: porque eu amo ela e porque ela é brava. Morro de medo da minha mulher. É sério, eu sou abençoado pela minha esposa. Mas é diferente com Deus. Honestamente, a gente falha, a gente erra, e Deus continua sendo longânimo, é ou não é? Ele continua te perdoando, te aceitando todos os dias. De vez em quando a gente faz uma comparação. A gente vê o pecado do vizinho, acha tão feio, e você fica com raiva daquele pecado, e você pensa: se eu fosse Deus, eu matava aquela pessoa. Mas Deus não faz isso. Deus perdoa. É sério, tem algumas pessoas que eu acho que eu vou encontrar com eles lá no céu. Eu falei: Senhor, ele veio para o céu? Senhor, é pela graça. Sério. É só uma colocação aqui, nada contra a pessoa, mas o Lula vai converter. Imagina o Lula converter o Anderson. Pior que lá ele vai ter os dedos completos. Deus restaura tudo, novo corpo. Eu sei, porque a gente fica com raiva das mentiras e tudo que acontece, é ou não é? Fica ou não fica? Mas Deus ama esse sujeito com todos os defeitos. Alguém tem que pregar para ele antes que ele morra. Senão vai para o inferno. Quantos quer que ele vai para o inferno? Diga amém. Você falou por dentro. É verdade. Estou brincando. Ô, irmão, é sério. Só para você ter uma ideia, tanto que o amor de Deus é diferente do meu e do seu. É muito grande. Tempos atrás, a minha esposa estava me obrigando a assistir um filme, A Cabana. Quem assistiu? Você assistiu? Acho que o número 1. Eu nem dei conta de assistir. Eu pensei: se eu for para o céu e encontrar com esse cara lá, eu saio do céu. Porque a história é muito triste, irmão. O cara matou a filhinha do irmão, que é crente, abusou dela e matou. E depois converteu. O cara que fez essa atrocidade. E adivinha para onde ele foi? Para o céu. E quem também foi para o céu? A menininha. E no futuro, quem foi para o céu também? O pai da menina. Falei: Senhor, lá no céu não tem espada e revólver? Tem não. Mas ela fez eu assistir esse filme, eu fiquei pensando, imaginando: Deus, como o seu amor
é diferente do meu. Eu preciso mais de Deus. Quantos precisam de Deus? Deus é maravilhoso, o amor dele é insondável, é inesgotável, é diferente. Ele perdoa, consegue perdoar algo que eu não consigo. Eu sou honesto com você. Deus não deixa acontecer isso comigo, que eu não dou conta. Não dou conta. E às vezes você não consegue também muitas coisas, mas quando você coloca confiança em Deus, sua fé em Deus, Ele transforma a sua vida, e você vai fazer coisas que você duvidava. Quando Deus te transforma, e você começa a ser transformado à imagem do Senhor, declara assim: é a fé que agrada a Deus. Então eu falei, eu fui perdoado de todos os meus pecados. É pela fé que nós somos curados, é através da fé que nós recebemos milagres, é através da fé que nós recebemos e tomamos posse de todas as bênçãos de Deus. Nós agradamos a Deus pela fé. O que é fé, pastor? Às vezes é difícil de explicar. Você já ouviu muitas vezes essas mensagens. Fé é você confiar plenamente em Deus, que Ele está no controle e que tudo vai dar certo na sua vida. Fala para o seu vizinho: Deus está no controle, tudo vai dar certo lá no final. É você acreditar mesmo, confiar na soberania de Deus, e principalmente que Ele está no controle da sua vida. Nada sai do controle. A Bíblia fala que nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem a permissão de Deus. Então fala, olha para os carecas e fala: foi Deus que quis que caísse. Irmãos, é brincadeira, viu? Eu amo os careca, e o que tem cabelo também. Tudo é de Deus. Mas às vezes a gente fica chateado com algumas coisas que acontecem com a gente. Fica ou não fica? Você não quer concordar? Você não quer aceitar? Por quê? Porque às vezes nós queremos que aconteça da nossa forma. Deixa eu dizer algo: você não manda na sua vida, é Deus que controla a sua vida. Ah, pastor, mas eu quero comandar a minha vida. Não tem mais jeito. Se você entregou para Jesus, Ele vai te guiar nos seus planos, no seu propósito. Ele vai te levar aonde vai dar certo, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida espiritual. Ele vai conduzir tudo. É Deus. Por isso que o que agrada o Senhor é a fé nele. É quando nós não confiamos também na nossa força. Repita assim comigo: agradamos a Deus quando confiamos na sua força e não na nossa força. Deus não está muito interessado nas suas habilidades, nas suas inteligências, porque todo homem nasce inteligente com habilidade. Deus está interessado em que você esgote a sua força de tal maneira que você dependa dele sempre. Eu lembro quando eu era mais novo, eu ouvi alguns crentes falar o seguinte: nossa, se o Silvio Santos convertesse e virasse pastor, ele ia ganhar muita gente. Já viu essa colocação? Não, é mentira. Deus não precisa do Silvio Santos, das suas habilidades, da sua força, da sua sabedoria. O que Deus precisa é de homens e mulheres quebrantados e transformados por Ele. Não adianta as pessoas virem com as suas habilidades sem antes passarem pela cruz de Cristo e serem transformados. Deus não está interessado naquilo que você pode realmente. Eu estava preparando essa palavra e orando. O que você pode dar para Deus que Deus não tenha? Deus tem tudo. E Deus falou comigo: qual que deve ser a nossa postura todo culto? Todo culto. Você vem para receber dele, porque Ele que é o dono de tudo. Nada que você venha dar para Ele, Ele não tenha. Eu sei que nós tiramos aqui os dízimos, as ofertas. É para nós, é para a igreja, para a estrutura. Deus realmente não precisa de dinheiro. A igreja sim, o seu corpo sim, mas Ele não. Deus na verdade quer abençoar a sua vida
cada vez mais. Mas como deve ser a minha postura? Eu devo estar diante de Deus como alguém dependente dEle. Eu preciso de Ti, eu quero as Suas bênçãos. E na Bíblia, se for ler os evangelhos, todas as pessoas que foram a Jesus com um problema, precisando dele, receberam a bênção. O cego foi até Jesus, foi curado, porque ele foi com uma necessidade. Deus ama suprir as nossas necessidades. Tem gente que vem para a igreja de olho no casamento. Pastor, mas essa não é a motivação certa. Tudo bem, não é, mas Deus está usando o casamento como isca para conquistar você. Que legal. Alguns vêm porque quer receber cura. Vem. Alguns, nós estamos pregando muito sobre prosperidade e bênção. Alguns querem prosperar e tem descoberto que realmente quando você serve a Deus você é próspero, mas não é próspero no sentido lá do mundo, de ter apenas riqueza, mas é experimentar o contentamento das bênçãos de Deus e ser feliz. Amém? Aí você vem com essa intenção e Deus te dá, porque Deus é bom, Deus é abençoador. Ele não está com as suas mãos escondidas, Ele está com as suas mãos estendidas para te abençoar, mas você tem que pedir. Não é isso que Ele ensina lá em Mateus? Todo o que pede, fala para você, o que pede recebe. Mas você está com vergonha de pedir a bênção. Se você não pede, isso demonstra que você não está precisando, ou não está querendo. Mas quando você busca, confiando que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, Ele vai fazer na sua vida e vai te abençoar. Mas o que você tem que fazer? Pedir. O que você está precisando de Deus hoje? Hoje eu quero orar aqui por isso. Você vai vir na frente pedir. Que dia que você vai parar de vir na frente? Até receber. Porque Deus quer te abençoar. Ele é o dono do ouro e da prata. É o dono de tudo. Não tem nada que você possa dar para Deus que Ele já não tenha. Ele é autossuficiente, o todo-poderoso, onipresente, onipotente. Só tem uma coisa que Deus quer de você: a sua fé, confiança nele. Ele cuida de você, Ele cuida do seu casamento, Ele cuida do seu trabalho, Ele cuida da sua saúde, Ele cuida dos seus filhos. Ele vai cuidar de você todos os dias, Ele não vai te abandonar. Confia nele. O coxo foi atrás de Jesus, foi curado. Os endemoniados foram atrás de Jesus, foram libertos. Todos que tinham uma necessidade, receberam. Qual que é a sua necessidade? O Senhor é a sua força. Declara assim comigo: o Senhor é a minha força. Eu dependo dEle. Eu não acredito na minha própria força, porque eu não tenho. É sério. Às vezes a gente não tem força. Eu já tive situações que eu venho orar. Por que muito crente vem orar? Preste atenção. Porque ele está demonstrando que ele está sem força, ele precisa de força. Por que você vai colocar combustível no seu carro quando acaba? Por quê, irmão? Fala, eu quero continuar andando, pastor. Simples. Sem combustível o carro não anda. Fala para o seu vizinho: sem dependência de Deus e oração, o crente não anda, ele para. Fala para o seu vizinho: sem dependência, sem oração, o crente para. A oração, a dependência de Deus é o nosso combustível, é a nossa força. Então preste atenção. Talvez você está aqui hoje precisando de ouvir essa mensagem. Você está sem força. Vem orar, vem buscar, venha se fortalecer, venha depender de Deus, e Ele vai encher o seu tanque de combustível espiritual, e você vai vencer os desafios da vida. Vem buscar o Senhor, vem, e Ele está com os braços abertos para te abençoar. Amém? Segundo tópico: agradamos a Deus quando reconhecemos
que a nossa força está, olha o que diz Isaías 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas, sobem com asas como águias, correm e não caminham e não se fatigam. Irmãos, eu quero cada vez mais depender de Deus. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Olha aqui para mim. No curso de maturidade do Espírito, nós temos uma matéria que é princípios de revelação na palavra e andar no Espírito. E andar no Espírito é o mesmo que andar em fé. E andar em fé, nós aprendemos que é 3 princípios. Repita assim comigo: andar em fé é não andar por vista, por entendimento próprio e na força própria. Isso é andar em fé. É não confiar na sua força. Por isso eu escolhi esse texto, que nós os crentes temos que depender plenamente da força do Senhor em nós. Por quê? Porque quando nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos, nos homens que estão à nossa volta, ou em coisas, nós somos frustrados. Agora mesmo, você viu que muitos irmãos aqui e no mundo estão frustrados, porque confiou na vacina AstraZeneca. Te enganaram. Foi ou não foi? Não enganou a gente? Agora, por que muitas vezes nós somos enganados? Porque às vezes nós não estamos colocando a confiança no lugar certo. Eu não sou contra remédio, eu não sou contra médico, eu sou contra quando vai contra a palavra de Deus. Eu prefiro ficar com a palavra. Eu prefiro ficar com Deus e a sua palavra. Fala para o seu vizinho: é melhor você confiar em Deus e na sua palavra do que em cientista. É sério. Ah, pastor, ele é um cientista da OMS. Mas só porque ele é um cientista da OMS, ele é o dono da verdade? Não é. Deus é o dono da verdade. E a Bíblia é a verdade absoluta. E vou ser honesto para você. E todos que confiam plenamente na Bíblia, na palavra, não são frustrados. Por quê? Porque Deus não vai deixar você frustrado. A fé é o único elemento que agrada a Deus e toca o Senhor. Tem um texto que a Bíblia diz o seguinte: alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Todavia, nós confiaremos no Senhor de Israel, no Senhor dos exércitos. Tudo aqui nesse mundo, presta atenção, nós agora estamos vendo aqui no nosso país, num estado, uma catástrofe geral. Tanto que é o quanto nós somos frágeis. E me mandaram um testemunho que eu acreditei. Um casalzinho de senhores, crente, ia morrer afogado. E ela contando no áudio: pastor, nós oramos, da Assembleia de Deus, nós oramos, eu pedi para Deus: Senhor, não deixa nós morrer não, afogado. E ela contando, de repente, chegou a embarcação com 2 homens muito fortes, tirou eles, levou para o seco, e sumiu. E ela contando: nunca mais vi esses 2 homens. Na minha cabeça, foi uma canoa celestial, com 2 anjos, foi lá e tirou os velhinhos. Deus mandou uns monte de anjos agora também, de carne e osso. Muita gente foram livres. Mas, só para você ter uma ideia, a nossa vida aqui na terra
ela é muito passageira e sensível. Confia em Deus. Deus vai te livrar de todos os problemas. Ah, pastor, eu estou doente. Muito tempo. Hoje você vai ser curado. Se você acreditar junto comigo. Talvez você está doente. Feche os seus olhos. Erga a sua mão direita para o céu. Quero orar por você, Pai. Nós confiamos na Tua palavra e no Seu poder. E nesta hora eu oro por esse irmão, por essa irmã, para que eles sejam curados milagrosamente pelo poder sobrenatural do Senhor. Haja cura agora. Haja cura agora. Irmão e irmã, receba agora a sua cura pela fé no nome poderoso de Jesus. Amém. Você foi curado. Você vai testemunhar. Pastor, aquele dia daquela oração eu recebi a bênção. Me conta. Eu coloquei aí no seu boletim um texto onde uma pessoa confiava nele mesmo, nas suas habilidades, nas suas obras, e o outro confiava em Deus e buscou a clemência e a misericórdia de Deus. Lucas 18, versículo 9 ao 14, olha o que diz. E disse também essa parábola a uns que confiavam em quem? Em si mesmo. Repita assim comigo: eu não confio em mim mesmo. É na sua carne, entendeu? A sua carne é fraca. Fala para o seu vizinho: não confie na carne. A carne é fraca. Aqui é o ego. Crendo que eram o quê? Justos e desprezavam os outros. Este é o comportamento de quem é religioso, de quem se acha que é bom. Quando você acha que é bom, você sempre tem que comparar com quem é pior, entendeu? Sempre é assim. Você olha para quem está em volta e percebe que você está melhor do que ele, mas o dia que você acha um melhor do que você fica para baixo. Não, aquele é melhor do que eu, aquela é melhor do que eu. Não, isso não é de Deus. Você deve olhar só para o Senhor, só para Deus. Continuando, verso 10. 2 homens subiram ao templo para fazer o quê? Orar. Orar é de Deus? Quantos creem que orar é de Deus? Então eles foram orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então ele fez comparação. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Verso 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O final do texto diz que quem foi justificado diante de Deus? Quem foi? Quem se humilhou. O segredo. Então preste atenção. Quem tem fé é porque se humilha na presença de Deus. Porque se você não precisa de Deus, você não precisa exercitar a sua fé. Você não precisa humilhar diante dele. Então eu aprendi, eu preciso de Deus no meu casamento, eu preciso de Deus para ensinar os meus filhos, eu preciso de Deus para liderar essa igreja, eu preciso de Deus quando eu acordo, eu preciso de Deus quando eu vou dormir, eu preciso de Deus todos os dias. Quantos precisam do Senhor aqui? Diga amém. Aplauda o Senhor, é isso que Ele quer mesmo. Ele quer que você seja totalmente dependente dEle. E esse homem, porque não acreditou nas suas forças, foi justificado diante de Deus. Mas o fariseu, e você sabe,
todos os fariseus na Bíblia nada receberam. Por quê? Confiavam nas suas obras. Qual obra que nós temos que confiar? Repita, na obra de Cristo. Repita assim: Cristo fez tudo por mim. Eu confio na obra consumada lá da cruz. Você não é aceito pelas boas obras que você pratica. A religião te ensina isso. Então, só uma ilustração simples. Você vai convidar um amigo seu que fuma para ir para a igreja. O que ele fala? Vou não, eu fumo. Nós tínhamos que fazer um fumódromo aqui, ó. Vamos fazer um fumódromo aqui nesse negócio? Olha o fariseu ali. Não. Para a gente colocar naquele cômodozinho, só quem gosta de fumar. Eles vão morrer toxicado ali dentro daquilo. Não, na Bíblia não fala, mas as pessoas, o diabo, ele coloca um monte de coisa na mente das pessoas, e a religião, de que Deus aceita as pessoas se elas melhorarem. Aí quando elas melhorarem, elas vão para a igreja. Não é assim que a gente aprende, é ou não é? Sim ou não? Mas não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina? Vem como você está, sujo mesmo. Ele vem aqui, você peça pelo batismo, o Espírito Santo, o sangue, você é limpo, é transformado. Mas a religião ensina que você tem que preparar antes. Aí tem um monte de gente acusado, não consegue vir à igreja, não consegue estar no nosso meio, porque ele acha, e ele faz comparação também, você é santo, você é santa. Então ele não consegue estar no meio de um monte de santo, ainda mais se ele fuma, ou se bebe. Eu já te contei o testemunho meu. Eu fui agora em Maceió, ordenar 3 pastores que eu ganhei lá em Maceió. Um agora, ele vai ser discipulador, ele vai ser pastor próxima leva. Esse cara chegava no culto todo dia bebo. E teve vou te contar a história. Teve um que ficou bebo com um caminhão e queria me matar. Ele tentou entrar com o caminhão dentro do prédio da igreja. Eu vou matar esse pastorzinho desgraçado, demoniado. O que eu fiz? Quando ele estava com o caminhão ligando, eu sou um cara corajoso, irmão. Ele ia derrubar meu prédio, estava tão bonito. Ele bebo com o caminhãozinho e tal. Quando ele bobeou, eu pulei em cima do caminhão. Entrei lá dentro e dei uma gravata nele junto com o irmão. Levamos ele para dentro do prédio. O nome dele é senhor Marcelo, vocês vão conhecer ele. Levei ele para dentro do prédio. Quero te matar, desgraçado. Eu fui orando por ele. De repente o demônio foi saindo. Ele começou a chorar. Eu abracei ele, beijei ele. Ele falou: pastor, me perdoa. Eu falei: não, já está perdoado. Tem um mês que eu fui em Maceió, eu cheguei lá, quem foi a primeira pessoa que eu encontrei? O senhor Marcelo queria me matar, ele chegou chorando, me beijando: pastor, obrigado por não ter desistido de mim. Vem do jeito que você está. O outro, ele chegava na vigília, brigava com a mulher dele, com os meninos iam para a igreja primeiro do que ele, e chegava bêbado, falando coisa com coisa. Eu abraçava ele, eu sentava ele na cadeira, eu sentava perto dele na hora do louvor, abraçava e cantava essa música um para os outros. Eu beijava ele, bêbado, fedendo cachaça, beijava mesmo. Cheguei lá de novo, 2 que era pingus chorando e me abraçando. Então vale a pena você pregar a graça, o evangelho. As pessoas são transformadas. Mas se nós formos religiosos, o que a gente ia falar? Não entra aqui não, fica lá fora. Não vem para a igreja não. Para de beber primeiro, para de fumar, depois você vem. Não consegue. Quem é viciado não consegue. Mas deixa eu te contar o testemunho. Esses 2 não precisou de casa de recuperação. Um encontro com Deus. Levei-os no encontro. Depois desse acontecimento, foram transformados. Fala para o seu vizinho: tem jeito para todo mundo. Deus pode. Deus é poderoso.
Você pode aplaudir o Senhor? Terceiro tópico, repita comigo: fé é ação, é uma questão de atitude. Vamos lá, fé é ação, é uma questão de atitude. Vamos ler esse texto? Tiago, capítulo 2, verso 20. Queres, pois, ficar certo, ó homens insensatos, de que a fé sem obras é o quê? Inoperante. Repita-se comigo: a fé sem obras é inoperante. Como que é isso, pastor? Vou explicar para você entender. Fé é diferente de esperança. Esperança, o nome já está dizendo, é ficar esperando. Me mandaram, esse negócio de internet é bom demais, para usar para coisa boa. Me mandaram uma foto do Senhor Jesus, uma foto do Senhor Jesus, apontando assim para o menino que estava na cama, já era meio-dia, ele dormindo, e a foto dizendo assim, ó, fica falando para eu abrir uma porta de emprego para ele, mas está dormindo até agora. Deus falou com alguém aqui? Fica pedindo emprego para mim, mas acorda meio-dia. Tem alguém aqui desse jeito? Nós te aceita, mas acorda cedo. Então presta atenção. Você quer um trabalho, você quer um emprego. Você vai ficar esperando lá na sua casa ou você vai bater na porta para abrir? Se você ficar esperando, não vai acontecer. Mas se você tem fé ativa, que leva você a agir, você tem fé e acredita, e onde você bater a porta vai abrir, Deus faz um milagre para você. Mas se você acha que fé é ficar lá na sua casa, dormindo, esperando, eu estava lá na igreja, o pastor falou o seguinte, que eu tenho que descansar na presença de Deus, eu estou descansando. Não, aí já não é descanso não, é preguiça mesmo, preguiça de acordar. Quem aqui que não tem preguiça de acordar? Diga amém. Não mente não, todo mundo, dormir é bom demais, gente. Quem gosta de dormir aqui, diga amém. E acordar cedo, né? Tem um irmão aqui que ele vem orar às 5 da manhã. Você está vindo ainda? Ele vinha às 5 da manhã todo dia. Rapaz, eu acho que eu consegui vir um dia só, não foi não? Todo dia. É porque a minha rotina era outra. A minha rotina é das 7 às 8. Diferente. A rotina do cara é diferente da minha. Mas eu quero te mostrar algo. A sua fé, ela precisa ser coerente com uma ação. Por exemplo, quantos acreditam que Jesus salva? Quem acredita? Ok, Jesus salva. Então, uma fé coerente é falar para as pessoas que Jesus, entendeu? Eu tenho que pregar. Por isso que Jesus falou que eu tenho que pregar as boas novas, porque o evangelho é o poder de Deus. Se eu não prego para o meu pai, para minha mãe, para as pessoas, olha, eu e você somos tentados. Sabe aquela pessoa mais difícil da sua família? Você não prega para ela porque você pensa, isso não tem jeito, isso é difícil demais. Você foi convencido pelo inimigo. Prega, porque não depende de você, depende de Deus. Uma vez que a palavra é pregada, ela não volta vazia. É uma semente, ela vai germinar. É sério, vou contar para você. A pessoa mais difícil na família da minha esposa foi a primeira a converter. Na minha opinião, uma tia dela, uma advogada. Tem advogada aqui? Cheio de argumento. Não era crente e tal. Falava mal dos crentes, mal da gente. Hoje vai todo domingo lá no Bueno e chora e manda foto para nós. Eu estou aqui, que bênção. Eu achei que ia ser a última, foi a primeira. Então não depende de você, depende de Deus. Mas Deus quer que você acredite e faça o que você tem que fazer. O que eu tenho que fazer? Pregar. Uma fé coerente, que se eu acredito que o evangelho funciona, então eu prego.
Se eu creio que Deus vai abrir a porta para mim, eu bato na porta. Amém? Se eu quero casar, tem que ficar de olho e dar um sinal. Não ficar lá só. Eu tinha uma irmã, sério, tinha pena dela. É porque ela era mística. Sabe o que ela me falou? Wendel, eu orei. Deus vai me dar um rapaz que vai bater na minha porta com a flor de tal cor na mão e tal. Sabe esses negócios? Eu falei para ela, você está doido, isso vai acontecer nunca não, minha filha. Deus, não pastor, mas Deus não pode fazer isso? Pode, mas você tem que crescer, né? Vou fazer uma ilustração para você entender. Quando a gente tem filhinho pequeno, como que a gente fala com ele? Gugu, dadá, dadá, tê. Você faz as gracinhas com o menininho, não é? Aí ele está com 15 anos, faz isso para ele, para você ver. Gugu, dadá. Pai, você está doido? Entendeu? Nós temos que crescer espiritualmente. Deus trata às vezes conosco na medida da nossa maturidade. Deus pode fazer isso, mas Ele não quer. Deus quer que você aprenda a ouvir a voz do Espírito. Aí, vou te contar o meu testemunho. Minha esposa, eu sempre fui tímido. Eu tinha medo de mulher. Não é porque eu era gay isso não. Nada disso. Mas eu fui criado numa igreja muito radical. Eu tinha medo de ir para o inferno. Porque mulher é bênção, não é, irmãos? A nossa mulher. É ou não é? Quem é casado aqui? Então fala para a sua mulher, você é uma bênção. Fala com a boca cheia. Amor, você é uma bênção na minha vida. É assim que eu falo com a minha mulher. Com a minha. Eu lembro. Eu orei. Falei, Senhor, quando eu terminar o seminário, eu quero uma mulher assim, assim. Só que Deus deu um pouquinho diferente. É porque eu gostava de morena, vi uma branquinha igual leite. A gente faz, não é? Eu aprendi que a gente tem que ser específico. Eu falei, eu quero uma morena assim, 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 tá, Senhor. Mas Deus, fala para o seu vizinho, Deus dá além do que você merece. Não, porque a gente às vezes acha que você merece. Não, Ele dá além, filho. Fala para o seu vizinho, você está pegando boi, é muita areia para o seu caminhão, essa mulher que Deus te deu. É sério. Você é abençoado. Eu lembro que eu tinha só uma convicção. Falei, eu quero uma mulher que entenda que eu vou ser pastor, eu tenho um chamado, e ela tem que amar as coisas de Deus. Não é de ver que a minha esposa nem era crente. A avó dela ia lá no trabalho e falava, ai meu filho, eu tenho uma neta tão bonita, você dá certo com ela. E eu sabia que eles eram católicos, eu falava, luz não mistura com trevas, tia, a senhora não sabe disso. Eu achava que eu era maravilhoso. E a mulher converteu, virou crente, da videira, luz para os povos. Aí converteu. Eu fiquei sabendo que ela converteu. Depois que ela converteu, eu comecei a olhar para ela. Interessante. Eu estou lá um belo dia no escritório, ela chega com a cartinha na mão, falando o tipo de homem que ela queria e tal, e declarou para mim. O que aconteceu? Conquistou meu coração. Naquele dia eu fiquei sabendo, essa mulher é de Deus para mim. Aí eu tive a convicção. Tivemos problemas, mas eu tive convicção, é ela, eu quero ela e vai ser ela até que a morte nos separe. E falei para ela e nós estamos juntos, para a glória de Deus, tem 25 anos. Você pode aplaudir o Senhor? Vai acontecer com você. Confia no Senhor. Então ela é a bênção de Deus na minha vida. Fala, fé é uma questão de atitude. Fala para o seu filho, não espere acontecer, não vai acontecer. Exemplo, nós temos encontro de jovens, sim ou não?
Se nós ficar aqui orando e não ir atrás dos jovens vão? Tem alguns que a gente tem que levar amarrado, na marra. Tem alguns aqui que foi no encontro pensando o seguinte: eu vou para esse cara parar de ficar pegando no meu pé. Entendeu? É insistência, é exercitar, aí acontece. Vou te falar uma frase que é importante: quem tem fé faz acontecer. Fala para o seu vizinho: quem tem fé faz acontecer. O nosso pastor Aloísio, na verdade nem ele estava pensando nisso, foi o pastor Naor, destruir o prédio e construir um prédio maior. Ele influenciou ele na fé. Ele: vamos fazer esse negócio. Sabe quantos reais a videira tinha no banco? Nada, estava devendo. Está terminando um prédio, sabe de quantos milhões? Já gastou 58 milhões. Me pergunta: de onde veio esse dinheiro? Fala para o seu vizinho: da fé. Da fé. Usou os irmãos, da fé dos irmãos, da fé do pastor. Tudo vem da fé. O que você está querendo conquistar, que você olha e acha que é grande demais? Creia, coloca o pé nas águas, Deus vai fazer acontecer na sua vida. Por último, a fé em ação. Nossa, acabou meu tempo, irmãos. Não, mas acabou já faz tempo, ué. Acabou, mas acabou faz tempo. Tem mais 2 tópicos que eu queria ler, eu vou passar aqui por cima para você entender. Eu coloquei 2 exemplos de fé no Antigo Testamento e fé no Novo. Primeiro, foi a queda do muro de Jericó. Quantos já leu esse texto? O que Deus falou para Josué? Leva o povo, uma loucura na minha opinião, mandou o povo rodear o muro, quantas vezes? 7 vezes. E na última volta era o povo fazer o quê? Gritar. Honestamente, você é líder de um exército, Y, e você chega no seu exército e fala: é o seguinte, estratégia de guerra, qual que é, capitão? Nós vamos dar 7 voltas e gritar. Honestamente, como que soldados falam: capitão, você está louco, vou morrer? Não, eles acreditaram na palavra de Deus. Deus falou: vai, eu vou dar Jericó. O que aconteceu? O muro caiu porque o povo acreditou na palavra de Deus. Se você acreditar na palavra de Deus, o muro que está na sua vida, na sua casa, vai cair. Mas você tem que acreditar. Outro exemplo de fé em ação. Isso é fé em ação, porque eles obedeceram. Na minha opinião, uma loucura, sobrenatural. Foi o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Quantos anos que ela estava doente? Honestamente, alguém com 12 anos, às vezes você fica assim: não tem mais jeito, 12 anos, vou morrer com esse negócio. Ela nunca desistiu. A Bíblia fala que ela pegava o dinheiro, ia nos melhores médicos, gastou tudo. Ela continuou, mesmo sofrendo, continuou acreditando. Fé em ação. Aí veio a solução para ela. Ela ouviu falar de Jesus, a Bíblia fala. Ela ouviu a fama e ela disse uma palavra. Ela declarou: se eu tocar na veste dele, eu vou ficar. A fé faz você ter o quê? Ação. Ela falou e agiu de acordo com aquilo que ela acreditou. O que aconteceu? Recebeu o milagre. Aleluia! Fala e haja. Não fique esperando acontecer. Fala para o seu filho: não fique esperando acontecer, que não vai acontecer. Deus quer usar a sua fé. Quantos estão precisando de um milagre? Fique de pé onde você está. Exercite a fé em Deus e na sua palavra, que o milagre vai acontecer. Feche os seus olhos, enche o seu coração de fé agora. Quero que você comece a orar pelo problema que você está passando, pelo seu casamento, pelo seu trabalho,
alguma área da sua vida que está precisando acontecer um milagre, comece a orar agora. Fala: Senhor, eu preciso desse milagre. Eu estou aqui e eu quero te pedir essa bênção. Eu quero te pedir agora esta vitória. Vai orando, vai orando. Como a mulher falou: se eu apenas tocar, eu vou ficar curada. Declare agora uma palavra de fé nessa situação que você está enfrentando, que você está passando. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu, e não vão me impedir, de caminhar. se diante de mim não se abrir, Deus vai me fazer andar sobre as águas. rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobre, vou lutar, vou, e a cada dia vou viver rompendo em fé. cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto. minhas provações maiores que o meu, e não vão me impedir, de caminhar. declare e confesse diante, Se diante de mim oh, não se abrir, Deus vai me fazer Deus vai me fazer andar sobre as águas. com fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com teu poder, Rompendo em fé. Ousadia vou mover sobrenatural. vou lutar, Vou lutar e vencer. a cada dia. Cada dia vou viver rompendo em fé. Só sua voz, erga seus braços. Rompendo em fé, declare: minha vida se rompendo em fé. Com ousadia vou. Declaro: vou lutar. Vou plantar e colher. A cada dia. Declare: a cada dia. A cada dia vou viver. Aplauda o Senhor bem forte. Você vai vencer. Cadê as mães que estão aqui? Todas as mães, venham aqui à frente. Todas as mães ficam aqui. Junto com esses servos, nós vamos orar por vocês. Não aqui, ó. Você vai ficar de frente para os irmãos para receber a oração. Igual eles.
Dia das mamães. Isso, todas as mães. Glória, muitas mães, hein? Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia. Mamães, deixa eu dizer algo para vocês muito sério. Por causa de uma mulher, o pecado veio ao mundo. Vocês lembram, está lá em Gênesis, está ou não está? Mas por causa de outra mulher, a salvação chegou. Maria, por causa dela, ela se colocou diante de Deus e se tornou a mãe do Salvador. E eu quero dizer algo para vocês. Vocês são mães de homens e mulheres de Deus, que são salvadores de alma nessa geração. Vocês são abençoadas. E hoje é o dia de vocês e nós queremos honrá-las, declarando sobre a vida de vocês toda sorte de bênçãos naturais e espirituais. E dizer para vocês que vocês são muito importantes para a igreja. Não tem igreja sem as mulheres. O mover estão com as mulheres. Escuta, é sério. Você sabe quem mais ajudava Jesus financeiramente no seu ministério? As mulheres. Era que as mais contribuíam. Por isso que Jesus avançou muito. As mulheres eram ofertantes, dizimistas. Jesus tinha até um tesoureiro que era Judas, safado. Mas as mulheres eram a bênção. Vocês são a bênção. Eu quero dizer algo para vocês, irmãs. Não desista de nós. Amém? Não desista de nós, os teus filhos. Ore por nós. É importante também a sua oração. Quando você ora pela igreja, pelo pastor, pelos seus filhos, Deus escuta, Deus ouve e atende. A oração de vocês é importantíssima. Precisamos de vossas orações. Amém? Igreja, estenda a sua mão direita para cá. Vamos orar abençoando as nossas mães. Pai, nós honramos agora as nossas mães, declarando sobre elas toda sorte de bênçãos naturais e espirituais. Guarda a vida delas, derrama saúde, sabedoria, para continuarem sendo conselheiras sábias para os seus filhos, para as suas famílias, para os genros, para as noras. Abençoa essas mulheres. Derrama sobre elas, ó Deus, a tua unção e guarda a vida delas, livra elas do mal todos os dias e faça com que o teu favor seja derramado abundantemente sobre cada uma delas e que os sonhos delas se realizem. Muitas irmãs aqui estão orando pelos filhos voltarem para a igreja. Realize esse sonho. Muitas estão orando para o marido converter. Realize esse sonho. Nós te pedimos nessa noite e abençoamos cada uma delas em nome de Jesus. Igreja, declare assim comigo: Senhor, nós te agradecemos por nossas mães. Elas são o cumprimento da bênção do Senhor sobre nós. Declaramos sobre elas o teu favor, a tua bênção, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Nós preparamos uma pequena lembrancinha para vocês. Pode entregar, irmãos. Pode entregar a lembrancinha para as irmãs. Pega-se um monte na mão aí, o servo vai ajudando. Você que pegou, você pode se assentar, que nós vamos orar encerrando. Irmãos, deixa eu te dar um aviso agora importante do jantar romântico. Eu quero fazer um desafio para os líderes de célula, anfitriões, irmãos que são antigos aqui na igreja.
não falte, invista no seu casamento. Eu quero ver se eu trago o pastor Rigonato e a pastora Dalva para estar ministrando para nós aqui no dia. Vou falar com eles essa semana. Se eles não vier, vai ser eu. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Amém? Quanto custa o jantar? A irmã falou ali, mas é porque nós não tínhamos atualizado. R$100 o casal. Um jantar especial. Uma benção, amém? R$100 é muito barato, irmãos. Vai ficar muito bonito aqui. E a comida vai ser feita pela irmã Liamar. Cadê a Liamar? Foi embora? Ali ela ali. A razão das minhas gorduras. Também. A irmã cozinha muito bem. Ela vai estar fazendo o jantar. Vai ser lindo. Você que está com a sua esposa aí do lado, fala: amor, eu vou te trazer no jantar romântico. Vai ser romântico. Vai ter música romântica. Não é pecado dançar. Amém? Nós vamos dançar. Músicas bonitas. Vai ser lindo. Então você procura o seu líder ou Cláudio e adquira o seu ingresso. Amém? Se você quiser pegar conservo, você vai entrar com esse ingresso aqui, com esse convite. Porém, se tem um amigo, uma amiga, alguém que você sabe que está com crise no casamento, traga para ser abençoado. Tem uma palavra poderosa para ele, e Deus pode restaurar esse casamento nesse dia. Amém? Coloque a mão no seu coração. Declare assim: eu sou abençoado. Eu vou andar em fé em Deus e na sua palavra. Eu confio em Deus e na sua palavra. Por isso, tudo vai dar certo na minha vida, porque eu confio em Deus. Aleluia. Agora nós vamos falar a frase poderosa. Uma semana? 1, 2, 3 e... uma semana extremamente abençoada.